Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pela graça do Senhor que tem sido derramada sobre as nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos do Senhor, que com certeza Ele tem cuidado de nós, Ele tem visto aquilo que nós não vimos e tem nos livrado, né? Porque as lutas são grandes, as lutas vêm contra as nossas vidas. Mas o Senhor está com a sua mão poderosa, sempre nos protegendo, sempre nos amparando. Então que nós possamos render gratidão a Ele em todo o tempo. A palavra que eu quero deixar para mim e para você, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Nós vamos ver que o reino de Israel, ele fora dividido em 2 partes. Porque as tribos de Israel, as 10 tribos, elas romperam entre si. E agora Israel se tornou o reino do norte e Judá o reino do sul. E Samaria se tornou então a capital de Israel. E nós vamos ver aqui que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Sitiou a cidade de Samaria. Ali ninguém entrava e ninguém saía. E chegou um momento, né, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar, não sei, talvez dos meses, aquele povo começou a passar por uma grande fome. A Bíblia diz que a fome era muito, muito grande ali, né? Porque se ninguém entrava, ninguém saía, não tinha como conseguir alimento, não tinha mais, né, o que comer naquele lugar. E nós vamos ver que eles vendiam ali até cabeça de jumento. A cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. E jumento não era um animal que servia como alimento. Porque naquela época, pela lei de Moisés, o jumento era um animal impuro, eles não poderiam se alimentar. Mas agora eles estavam praticando isso, eles estavam, né, quebrando até ali a lei da impureza, por causa da fome, que era demais. E 80 peças de prata era muito dinheiro, né? Não era qualquer um que poderia comprar, né? E nós vamos ver que eles começaram a praticar até o canibalismo. Eles estavam comendo carne de pessoas, carne de gente, né? Olha o que a fome, olha o que a dificuldade fez naquele lugar. E nós vamos ver que 2 mulheres, elas combinaram entre si. Elas combinaram ali de matarem o filho de uma num dia e comerem, e depois matar e comer o filho da outra. E nós vamos ver que uma matou o seu filho um dia, elas cozinharam e comeram. E depois, quando foi para matar o filho da outra, ela não aceitou, ela escondeu o seu filho. E agora a outra veio reclamar. Quando ela viu que o rei de Israel, que era o rei Jorão, o rei estava andando por sobre a muralha, né? Porque Samaria era cercada por uma muralha, e o rei estava andando sobre aquela muralha. Ela veio e começou a gritar para o rei, a pedir socorro para o rei. E o rei falou: o que eu posso fazer por você? Se aqui, acaso tem vinho, né, no tanque de prensar uvas, acaso tem alguma coisa, o que eu posso fazer? O rei não podia fazer nada por aquela mulher, mas ela veio pedir socorro para ele. Muitas vezes tem coisa que as pessoas não podem, que ninguém pode fazer por nós, e nós ficamos pedindo, clamando pelas pessoas, clamando por ajuda, clamando por socorro, sendo que nós poderíamos levar a nossa dificuldade, levar os nossos problemas para aquele que pode todas as coisas, para aquele que pode nos socorrer. Muitas vezes Ele está esperando que nós levamos a nossa dificuldade a Ele, e nós não levamos. E nós deixamos
Nós levamos para todo mundo, menos para Ele. Que nós possamos aprender a colocar as nossas dificuldades diante de Deus, diante daquele que está sempre ali, sempre esperando por nós, aquele que está sempre conosco, aquele que nunca nos deixa, levar diante dele, né? Colocar tudo que nos ocorre diante dele, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, dias de guerra, com certeza nós estamos vivendo, dias de luta. Nós possamos apresentar diante do nosso Deus, possamos, né, deixar que Ele cuide de tudo, porque Ele é que controla todas as coisas. Nada foge ao controle das mãos do Senhor, embora, né, aconteçam coisas difíceis, dias maus cheguem, mas Ele está cuidando de tudo. E aqui nós vamos ver que, ao ouvir isso, o rei, ele pergunta para ela, mesmo assim ele perguntou, o que é que eu posso fazer, né? O que é que está acontecendo? E ela falou, e ela contou a situação, né? E o rei, então, ele rasgou as suas vestes. Ele rasga ali as suas vestes, e eles vão observar que ele estava vestido, né? Que as suas vestes, né, íntimas eram de pano de saco. Nós sabemos que o pano de saco era um sinal de humilhação, era um sinal de tristeza naquela época, né? Quando alguém se vestia de pano de saco. E o rei estava vestido assim. Mas nós vamos ver que ele estava fazendo um teatro, uma encenação. O rei que ele não estava, né, preocupado, mas ele vai fazer um teatro. Porque ele não vai pegar a responsabilidade de tudo aquilo para ele. Ele não queria o peso de tudo aquilo que estava acontecendo sobre ele. Mas ele vai achar alguém para transferir aquela responsabilidade. A Bíblia diz que ele vai colocar sobre Eliseu, o profeta Eliseu, né, que era o profeta na época ali em Israel, o profeta que estava vivendo toda aquela situação, porque ele também estava ali no meio do povo durante aquele cerco, né? Mas Eliseu estava na presença do Senhor, era um homem de Deus, um homem considerado um homem de Deus que estava sempre na presença de Deus, independente da situação, independente de tudo que estava ocorrendo ali. Ele tinha caráter, ele era um homem, né, que era fiel a Deus. E agora o rei Jorão, ele vai dizer que, vai jurar a Deus, vai falar que o Senhor pode me castigar com todo rigor se eu não tirar a cabeça de Eliseu. Ele vai, né, procurar tirar a vida de Eliseu, para fazer com que acreditassem que a culpa daquilo tudo era do profeta. Pelo simples fato dele ser um profeta, né, ele vai levar agora a culpa, a responsabilidade daquilo que estava acontecendo. E quando Eliseu está sentado na sua casa, ele reunido com as autoridades ali, Deus vai mostrar para ele que o mensageiro, né, do rei estava vindo até ele. E Eliseu manda que fechem a porta, que segurem a porta, porque ele sabia que o rei ia vir atrás daquele oficial. O oficial viria para cortar a cabeça de Eliseu e o rei ia chegar logo atrás. Então, quando eles seguram a porta, o mensageiro chega e então o rei também chega. Dá tempo de que o rei chegue e agora, quando eles chegam, eles vão colocar aquele rei. Agora ele não vai dizer para Eliseu, a culpa é tua. Ele vai dizer, essa desgraça vem do Senhor. Como eu posso ainda ter esperança no Senhor? O rei, ele vai falar isso. Agora ele vai jogar a culpa no Senhor, ele vai jogar a culpa de tudo em Deus. Ele jamais vai trazer a culpa para ele, mas ele vai jogar em Deus agora, que Deus é que era culpado de tudo que estava acontecendo. Mas ele não fala que ele estava oferecendo o sacrifício, ele não fala que ele estava servindo a outro Deus, um Deus chamado Baal, um Deus que a sua mãe tinha levantado ele para ser prestado culto ali em Israel, porque nós sabemos que Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. E ele agora estava reinando e ele estava praticando as mesmas coisas. Ele não estava voltado para o Deus dos céus, mas ele estava adorando, levando o povo
a adorar a Baal, a praticar coisas horrendas naquele lugar. E ele não trouxe isso para ele. E ele não se arrependeu. Ele não se voltou para o Senhor, porque ele poderia ter se voltado, se arrependido das suas práticas erradas. Mas agora ele vai dizer que não tem mais esperança no Senhor. Como se ele realmente, como se ele servisse ao Senhor, como se ele estivesse servindo a Deus, né, com fidelidade, sendo que ele não servia, sendo que as suas práticas eram erradas. Por isso que nós temos que servir verdadeiramente a Deus, né, buscar verdadeiramente a Deus, porque nas horas de dificuldade nós podemos recorrer a Ele, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas vidas. E nós vamos ver que agora Eliseu, ele vai profetizar. Ele profetiza, ele vai falar: amanhã, nesta mesma hora, vai estar tudo mudado aqui neste lugar. O Senhor vai fazer algo aqui, sim. As coisas vão mudar. Aquilo que hoje está num valor exorbitante vai cair. Né? Vai ser vendido tudo pela metade do preço. A farinha, a cevada vai ter caído pela metade do preço. A situação vai ser outra. Eliseu estava falando porque ele era um homem de Deus e ele estava abrindo a sua boca para profetizar, porque é isso que as pessoas que andam com Deus, as pessoas que têm contato com Deus fazem, profetizam, mesmo que esteja um caos, mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo. As pessoas, elas abrem a sua boca e profetizam, né, coisas boas, coisas da parte do Senhor. Foi isso que Eliseu fez. E eles desacreditaram. Aquele oficial que estava ali com o rei, ele disse: nem que o Senhor abrir as comportas do céu, isso não vai acontecer. Nem abrindo as comportas do céu. E nós sabemos que quando Deus abre as comportas do céu, coisas boas vêm até nós. O Senhor derrama da sua chuva de bênção, da sua chuva de milagres. Não tem como o Senhor abrir as comportas dos céus e as coisas não ficarem bem, as coisas boas não chegarem. E aquele homem disse isso desacreditando de Deus, porque não confiava no Senhor, não dava crédito, né, para a palavra, não dava crédito ali para o homem de Deus, para o profeta que estava sendo usado por Deus naquele lugar. Mas nós vamos ver que no final a palavra de Eliseu se cumpriu. Aquilo que Eliseu disse aconteceu ali em Samaria, né? Realmente, porque ele, né, estava falando da parte do Senhor. E aquele que duvidou não participou de nada, porque duvidou. Nós não podemos duvidar jamais da palavra de Deus. Quando Deus fala, quando Deus nos envia uma palavra, é porque é realmente verdade, é porque nós temos que acreditar mais nas coisas de Deus, deixar de ser tão incrédulos. Muitas vezes nós somos incrédulos, nós não cremos, nós olhamos somente para as dificuldades, né? Nós nos desesperamos quando vemos as dificuldades. Nós sabemos que hoje os dias são dias de guerra, dias de luta. Nós vemos tudo que está acontecendo. Não está acontecendo no nosso país aqui, mas está acontecendo no mundo. E nós sabemos que a dificuldade, ela vem. De alguma forma, nós podemos ser atingidos por tudo que está acontecendo, né? Mas nós temos que estar na presença do Senhor, buscando a Ele, colocando tudo diante dEle, profetizando a bênção, profetizando, né, o milagre, crendo que Ele pode fazer, crendo que Ele pode nos guardar, que Ele pode nos livrar, que Ele pode enviar provisão para as nossas vidas, porque Deus é aquele que provê. Nós sabemos que Deus é Jeová Jireh, é Deus de provisão. Ele pode prover para nós, mesmo em meio à dificuldade. Ele pode cuidar, Ele é aquele que cuida. Por isso que nós possamos ser pessoas que profetizam, que liberam palavras de bênçãos para nossas vidas, para nossa casa e para os outros também. Profetizar para aqueles que estão precisando, orar por aqueles que precisam. Sejamos pessoas levantadas, né, que oram, que intercedem por aqueles que estão passando por dificuldades.
pelas essas nações que estão passando por dias de luta, que nós possamos orar, que nós possamos, né, clamar, que Deus possa ter misericórdia, clamar pela nossa nação, para que Deus venha abrir as comportas do céu, para que Deus não venha deixar faltar o alimento para as nossas vidas, ser boca de Deus nesse tempo, nesses dias. Para isso que o Senhor nos chama, para isso que o Senhor quer nos usar, assim como Ele usou Eliseu, porque quando nós liberamos palavra de bênção, o Senhor, Ele nos ouve, o Senhor, Ele colhe as nossas palavras e Ele envia realmente a bênção. Que sejamos pessoas que creem, né? Pessoas que vão buscar socorro no Senhor, que vão buscar ali direcionamento na Sua palavra, que nós possamos realmente, né, andar, né, perante o Senhor, mesmo em meio nós tivemos em meio de pessoas que não estão servindo a Deus, que não querem nada com Deus, que não estão nem aí, que nós possamos nos manter firmes na presença dEle, nós possamos fazer a diferença, ser um diferencial, assim como Eliseu, ele foi um diferencial no meio daquela geração corrompida, no meio daquele povo ali que estava totalmente errante na presença de Deus. Mas somente ele estando ali, somente ele liberando a palavra de Deus, Deus pôde agir naquele lugar através da palavra do profeta Eliseu. Não que nós possamos também, né, trazer isso para as nossas vidas, né, procurar sermos usados por Deus também nesse tempo, nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, saber que Deus, Ele é aquele que pode nos socorrer, Ele é aquele que pode fazer por nós aquilo que o homem não pode fazer. Em certas circunstâncias o homem não pode, mas somente o Senhor é que pode nos socorrer, é que pode nos guardar, que pode nos livrar. Amém? Fica com essa palavra e que o Senhor te abençoe.